Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Hoje é o tema da escola da EBD, era ansiedade e medo. Eu falei, eu estou com tudo. Eu acho que eu estou dentro dessa lição. Mas confiando na graça do Senhor. Vamos orar? Deus santo, Deus bendito, nós te amamos, Senhor. Não tem outro motivo, Pai, da gente vir à casa do Senhor, se não for o amor que move o nosso coração, de estar na presença do nosso Deus. Nós somos a tua igreja, Pai, o teu povo, como nós temos cantados aqui, lavados, remidos pelo teu precioso sangue. E nessa manhã, Senhor, quando a gente já louvou, já se alegrou, já celebrou na tua presença, já nos alegramos, porque a tua presença está aqui. Agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra também, porque a tua palavra é vida para nós. E ajuda-nos a termos ouvidos para ouvir, compreender e fazer o que a Bíblia diz. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã e por esse privilégio que tu me dás. Eu agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E com medo tremendo, estou aqui nessa manhã para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O tema é adoração sem reserva. E o que é uma adoração sem reserva? Uma adoração sem reserva não é uma adoração superficial. É uma adoração onde o adorador se entrega totalmente rendido ao Senhor. É onde ele quebra as regras, rompe com os protocolos, porque ele quer adorar o seu Senhor. E o texto que eu peguei, que é a adoração sem reserva, está em Lucas 7, 36 e 50. Semana passada até o irmão Daniel leu, na hora que ele foi orar, eu falei, vai pregar. Já vai falar tudo que eu vou falar, Senhor. Mas é esse texto. Lucas 7, do verso 36 ao 50. A minha Bíblia, a versão, talvez um pouco diferente da sua, é a transformadora, tá? Que eu estou usando. Jesus é ungido por uma pecadora, é o título desse trecho aqui que vamos ler. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um vaso de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma e a outra 50 moedas. Como nenhum dos dois devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos.
Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. E eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Nessa manhã eu quero trazer uma reflexão, irmãos, sobre essa mulher e a atitude que ela teve, né? Ela, pelo que você percebe, é que ela se preparou para ir a esse encontro. Ela não foi assim de qualquer maneira. Ela ouviu falar que Jesus estaria na casa de Simão. Eu imagino, né? Não tinha mídia, né? Para a gente colocar lá no Instagram, né? Da igreja. Olha, hoje Jesus está lá na igreja do Lins. Aí todo mundo saberia. Como que sabia? Na cidade, e eu devorei o livro, todas as parábolas da Bíblia, nessa semana lendo e procurando entender, do Ebert. Muito bom o livro. E ele fala que esse evento, ele se deu na cidade de Naim. O nome é Simão, porque Simão era um nome muito comum naquela época. Entre os judeus era um nome que era muito comum. Então, a gente às vezes confunde esse Simão com a outro Simão, onde Jesus também jantou. Mas esse Simão aqui é Simão o fariseu, e ele morava na cidade de Naim. E essa mulher, ela vai a esse encontro porque ela ouviu. Provavelmente, na cidade, devia estar aquele burburinho, né? As pessoas comentando, olha, sabia, hoje vai ter um encontro lá na casa do Simão. Gente, sabe quem que foi convidado? E todo mundo, né, querendo saber. Tem hoje um convidado especial. E ele anda por aí, por toda parte, curando os enfermos, recebendo os pecadores, ouvindo as pessoas. Está lá na casa de Simão. É hoje à noite, hein? Olha, o encontro está marcado lá. Ela ouviu e ela guardou no seu coração. E quem era essa mulher? Era uma mulher pecadora, como o texto está falando. É engraçado, porque na Bíblia ela não vai relatar o nome, mas vai dizer que ela era uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta. E ela vai entrar na casa de Simão, por isso que eu falo que a adoração sem reservas, irmãos, é quando você vai para adorar e você não está se importando com o que vão dizer a seu respeito, com a forma como você vai demonstrar esse amor, porque você está entregue totalmente nessa adoração. Então ela entra, com certeza, os olhares todos se voltaram para ela. Que isso? Essa mulher aqui, mas não é possível, é muita cara de pau, né? Entrar numa reunião, onde está aqui Jesus, um homem santo desse, como é que essa mulher vem parar aqui e entra aqui? Mas ela está ignorando os olhares deles. E a maioria, a gente já sabe, aqui já foi falado tantas vezes, que quando você chegava numa casa lá na Palestina, o que se fazia? As estradas poeirentas, né? Tinha asfalto. As pessoas não andavam de sapato, eram sandálias. E os pés muito empoeirados, era costume, se o homem fosse um bom anfitrião, ter assim na entrada, uma bacia com água, uma toalha, para que a pessoa pudesse lavar os seus pés e assim poder entrar na casa. E depois que ele entrasse, ele era recebido com um beijo, que era um sinal de reverência, e ungia a sua cabeça também
com óleo de oliva. E o Simão, ele não pratica nenhuma dessas coisas, mas ela foi com algo muito precioso. Ela chega ali naquela casa, e quando ela chega, ela sabe para quem, aonde que ela quer ir. E ela já sabia quem era Jesus, porque ela vai direto, não é um lugar, onde é que está, quem é Jesus aqui nessa... Não, ela sabe quem é. Provavelmente ela já teve algum contato com Jesus antes. Por onde Jesus andou, ela já tinha visto Jesus. E ela vai direto. E Simão ficou surpreso, porque ela chega, ele não lavou os pés do Senhor, não deu água para ser lavado, e ela chega, ela entra naquela casa. Porém, o Simão ficou surpreso, porque ela tinha um objetivo, que era chegar onde estava Jesus. E ela, quando chega na presença do Senhor, o texto diz que ela começa a chorar. E o chorar aqui, o comentarista diz que tem algumas traduções que dizem: regava os pés com as suas lágrimas. Era um chorar abundante de algo que está lá dentro do seu coração e ela não consegue conter. Você já teve um choro assim, convulsivo, né? Que você está ali chorando. Ela está nesse estado. Ela não consegue se controlar. Então, as lágrimas caem de maneira abundante a lavar os pés do Senhor. E os pés estavam sujos e empoeirados. E ela chega ali e derrama as suas lágrimas. Mas ela não tem uma toalha que ela possa secar os seus pés. O que ela vai fazer? Numa atitude que as mulheres não faziam naquela época, ela vai soltar o seu cabelo e vai secar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ela vai lavando, limpando os pés do Senhor. E numa demonstração de amor para com Cristo, ela solta então os seus cabelos. E começa a secá-lo, envolvida na adoração. Ela não se importa, ela adora sem reserva, sem se importar com o julgamento dos outros. Ela está totalmente entregue à adoração. E enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela chora. Ela lava, ela está chorando, ela está lavando, ela está enxugando, ela está beijando e ela está perfumando os pés do Senhor Jesus. Não com o azeite de oliva que o Simão deveria ter oferecido, mas com um perfume caro que ela tinha. Se o Simão fosse educado, teria feito tudo que um bom anfitrião fazia, a cortesia de um lar oriental. Ela deixou todas as suas emoções extravasarem naquele momento. Ela sabia quem ela era. Ela entrou naquela sala sabendo quem era ela. Ela sabia que teria dali somente reprovação, porque a sua conduta era conhecida na cidade. Tanto é que Simão diz, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher aí é uma vagabunda, como muitos deviam chamá-la. Mas ela não parou diante dos olhares que a recriminavam. Ela era conhecida na cidade, todos sabiam o tipo de vida que ela levava. Mas naquele dia ela estava disposta a romper com aquela vida miserável que levava. Muitos deviam chamá-la de vagabunda e outros nomes deploráveis que a gente nem precisa citar. Nomes que ferem mais ainda quem já está com o coração machucado. Em vez de alguém dar uma palavra melhor, fere, porque a intenção é machucar mesmo. E é interessante também, quando a gente lê o texto, se você prestou atenção, ela não chegou para Jesus para pedir algo que ela quisesse. Não era uma cura, não era a cura de alguém, porque a maioria das pessoas que chegavam a Jesus queriam
ser curado da sua carne, porque estava com alguma doença. Mas ela não foi ali para pedir cura física. Ela foi ali simplesmente para adorar naquele dia. Aquela noite foi uma noite com certeza especial. Mas o que é que vai chamar a atenção de Simão? Era o fato de que o convidado parecia estar apreciando aquele tratamento. Você imagina, gente? Seus pezinhos lá sendo limpinhos, né? Passado um cremezinho, né? Um óleo ali para lubrificar, né? Hidratar seus pés. Então, isso parece que irrita o Simão. Aquele tratamento Jesus estava apreciando. E aí o texto vai dizer: se este fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Simão esperava que Jesus evitasse esse tipo de pessoa. Ele não conseguia enxergar o desejo dela de se libertar daquela vida vergonhosa. E como se Jesus tivesse ouvido os pensamentos de Simão, Jesus voltou-se para ele dizendo: Simão, tenho algo a lhe dizer. Simão deve ter ficado assim: o que será que ele quer me dizer? E vai ser uma tremenda repreensão para Simão. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. E nessa parábola aqui, quando Jesus contou, quem é o credor? É o Senhor. Quem é que deve mais dinheiro ali? Era a mulher, devia 500 moedas de prata. E o Simão, né, assim, uma pessoa muito justa, devia 50 moedas de prata. A parábola diz que nenhum dos dois tinham como pagar a sua dívida. E a gente traz para nós também, nessa manhã, irmãos, vamos pensar nisso, que nenhum de nós tínhamos condição de pagar a nossa dívida. A nossa dívida diante de Deus era impagável. O fariseu Simão não compreendia isso, mas aquela mulher sabia que ela não tinha condições de pagar a sua dívida. Ela sabia que ela não merecia perdão. Mas a boa e maravilhosa notícia que a gente traz é que essa passagem diz que Jesus, o Filho de Deus, pagou o preço da nossa dívida. E que basta somente crer nele e recebê-lo como seu Salvador. Jesus encerra essa parábola com uma pergunta para Simão: qual dos dois o amará mais? Aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Aquela mulher tinha consciência de que ela não era merecedora do perdão, mas quando o recebeu, ela queria demonstrar o quanto de gratidão havia no seu coração. E a pergunta que eu quero deixar com você nessa manhã, para mim e para você, porque eu também me incluo aqui. Você consegue compreender o quanto você foi perdoado? E se você compreende o quanto foi perdoado, é possível ver essa demonstração de amor na sua vida? As pessoas conseguem ver isso? Ou será que você está como o frio Simão, equilibrado demais, que não percebe a graça salvadora de Jesus? Porque Simão estava ali, naquela sua mesmice. O que é que vai fazer com que Jesus receba aquela mulher e receba a adoração que ela está dando? Porque havia sinceridade naquele coração. Havia um coração que entendia que não merecia o perdão e que sabia que ela era merecedora mesmo, era de juízo. Mas ela estava ali porque ela estava disposta
a ter mudanças na sua vida. E muitas vezes nós estamos dando ao Senhor uma adoração fria, sem total reverência. Eu digo isso porque eu mesma, muitas vezes, me encontro na casa de Deus e a minha mente está lá pensando em outras coisas. Essa mensagem traz para nós, para mim e para você, que adorar precisa ser o coração realmente derramado na presença de Deus, quebrantado, reconhecendo o que Ele fez por você. O perdão que Ele te ofereceu quando um dia você que estava perdido foi alcançado. A mulher pecadora é um exemplo de demonstração de quem recebeu o perdão, de quem compreendeu a graça de Jesus. A salvação de Jesus é de graça, é gratuita, porque ninguém tem como pagar a sua dívida. Mas uma vez que nós fomos perdoados, a nossa vida, irmãos, precisa demonstrar essa gratidão. Porque se na minha vida não há uma demonstração de que houve uma mudança, de que Jesus transformou a minha vida, eu sou apenas uma religiosa, como Simão. Estava ali, recebeu o Senhor, mas não estava disposto a ouvir. E Jesus vai chamar a atenção dele, mostrando a diferença de quem realmente se quebrantou diante do Senhor, mostrando a atitude daquela mulher. Ela demonstra essa gratidão se rendendo aos pés do Senhor. Seu coração era um coração ferido. Você imagina, irmãos, ela era conhecida na cidade como uma prostituta. Então, uma mulher pecadora, ela não tinha... Ninguém ia querer casar com aquela mulher. Ela servia para dar prazer aos homens. E simplesmente isso. Que vida miserável ela tinha. Era uma vida muito triste. E ela está reconhecendo que ela não merece mesmo não o perdão, porque o que ela já fez na vida dela, ela não merece isso. Mais uma vez que ela foi perdoada, ela agora quer mostrar gratidão. Seu coração ferido e marcado eu creio, porque quando você vê pessoas que passaram por uma experiência muito triste, que já viveram uma vida assim, elas foram profundamente machucadas. O coração é um coração machucado e ferido. E o único que tem poder para curar as feridas da alma do homem é o Filho de Deus. Não tem ninguém que possa curar aquilo que muitas palavras feriram e perturbaram. Só o Senhor. E um detalhe do livro de Lucas, eu não sei se é porque ele era médico, mas ele gosta muito de apresentar Jesus também como médico, como aquele que cura os enfermos, como médico da alma, aquele que cura a alma, o médico divino. É uma das características do Evangelho de Lucas. Lucas apresenta Jesus assim. E aí o Senhor fala, Jesus olha para aquela mulher e diz: seus pecados estão perdoados. Todas as coisas sujas que você praticou, tudo aquilo de que você se envergonha, todas as sujeiras do seu passado, você está perdoada. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que vai ao encontro do perdido para restaurar a sua vida e a sua dignidade? Quem é esse que perdoa pecados? Ele é o Senhor soberano, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que derramou o sangue puro dele para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele é Jesus, nosso amado Salvador, o único que pode perdoar pecados.
E ela recebeu naquela noite o perdão dos seus pecados. E Jesus vai virar para aquela mulher e vai dizer: sua fé a salvou. Vá em paz. No comentário de Ebert, ele vai dizer o seguinte, ele faz a seguinte colocação: a mulher não foi perdoada porque amava, mas amou porque foi perdoada. E a fé dela foi que salvou, não foram as lágrimas e beijos e o ter ungido Jesus, mas a fé que ela demonstrou na pessoa de Cristo Jesus. Vá em paz. Que palavra boa, que coisa gostosa que deve ter caído na alma daquela mulher. Vá em paz, minha filha, vá em paz. Siga a sua vida livre, livre do seu pecado, livre do peso que ele exercia sobre você. Que naquele dia ela largou ali aos pés do Senhor aquele peso. Ela não precisava mais ficar sofrendo com os comentários dos outros. Ela foi perdoada. Livre do estigma de uma mulher pecadora. Ela não tem mais esse estigma. Imagina, né? Andar pela rua e os outros, e quem é? Mulher à toa, não vale nada. E é feio e é triste, porque é assim que a sociedade trata as pessoas, que às vezes nem sabe o porquê que a levou àquela vida triste e infeliz, né? Ela foi perdoada. E livre do estigma de mulher pecadora, ela agora era uma nova criatura. Tinha agora uma nova identidade. Filha de Deus. Filhos de Deus. Nós nos tornamos. Podemos não ter vivido uma vida de pecado tão imenso assim como dessa mulher. Mas todos nós pecamos, irmãos, todos nós falhamos, todos nós estávamos perdidos e desgarrados, a Bíblia diz. Mas o Senhor Jesus veio para curar, sabe, para curar as feridas da alma, como curou naquela manhã as feridas da alma daquela mulher. E a minha oração nessa manhã é que você possa perceber esse perdão de graça que o Filho de Deus oferece. Vá em paz. Vá em paz para viver a sua nova vida. Minha filha, você agora tem uma nova identidade. Não mais uma mulher pecadora, mas uma mulher salva, liberta, que está livre para viver para Deus. Isso foi maravilhoso. Com certeza isso fez um bem muito grande naquela manhã, naquela noite, assim, porque é manhã aqui, naquela noite, naquela casa. Foi uma noite na casa de Simão, o fariseu, que recebeu em sua casa uma mulher que todos naquela cidade a conheciam. E ela foi ao encontro do Senhor para demonstrar sua adoração, o quanto ela admirava aquele homem. E ali ela recebeu o que o ser humano mais pode, de mais precioso que pode existir na nossa vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Ela foi salva e liberta dos seus pecados. E que Deus nos ajude, sabe, meus irmãos? Que Deus nos ajude a viver essa nova vida. É uma vida que você foi salvo e você deve sentir o prazer e a alegria que essa nova vida dá. Agora você não está mais preso no pecado. Você agora está livre, porque as cadeias que te aprisionavam, elas foram quebradas. As cadeias que aprisionavam aquela mulher foram quebradas ali aos pés de Jesus. E ali ela saiu livre e alegre e feliz, porque recebeu uma palavra: vá em paz. É o que Deus tem para nós também. Vá em paz para viver a sua vida. Não olhe para trás. Ela não tinha que olhar mais para o passado dela. O passado ficou para lá. Agora ela tinha uma nova vida. Ela era filha de Deus. E que nós possamos viver essa nova vida também e demonstrar, não uma adoração fria e distante, mas como adorador, chegar, se quebrantar e se derramar na presença daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador que deu a sua vida
pela nossa vida, para o perdão dos nossos pecados. Essa é minha palavra nessa manhã, e que Deus nos abençoe e nos ajude a viver na sua presença. Amém?